Uma boa tarde a todos. Declaro aberta esta sessão ordinária da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, cumprimentando os eminentes ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, a doutora subprocuradora-geral da República, doutora Cláudia Sampaio, nosso secretário, doutor Luiz Gustavo, todos os servidores que nos dão suporte nesta sessão. Passo a palavra ao senhor secretário para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 22ª Sessão Ordinária da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, realizada em 24 de novembro de 2020. Presidência da senhora ministra Rosa Weber. Presentes à sessão, senhores ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Subprocurador-geral da República, Dr. José Elaeres Marques Teixeira. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto aos eminentes pares se há alguma observação ou retificação a fazer na ata. Nada havendo, declaro aprovada. Hoje, senhores ministros, teremos apenas um processo na nossa pauta, porque um outro processo estava previsto com relação a ele, da relatoria do ministro Marco Aurélio, foi apresentado o pedido de desistência do recurso. Então, eu chamo a julgamento o habeas corpus 183.598, procedente de Mato Grosso do Sul, sob a minha relatoria, em que paciente Leonardo de Souza, a pedido de sustentação oral pela doutora Cláudia Sampaio Marques. Por isso, Senhora presidente, me permite, eu me inscrevi apenas por cautela, porque se o advogado sustentasse, eu já estaria inscrita. Mas como não tem advogado para sustentar, então eu desisto da sustentação. Se tivesse advogado, eu sustentaria. Sim. Então, havendo desistência, eu faço um breve relatório dizendo que busca-se neste habeas corpus a revogação da prisão preventiva do paciente Leonardo de Souza, em pedidos sucessivos, a prisão domiciliar ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou ainda a fixação do regime de semiliberdade a ser cumprido em prisão administrativa no posto da FUNAI, em Carapó, Mato Grosso do Sul. Como o processo é um pouco delicado, eu vou fazer a leitura do voto na íntegra. Qual o ato coator? Apontado. Uma decisão monocrática do ministro Jorge Mussi, do STJ, ao julgamento de um agravo regimental no recurso em habeas corpus. Diz a decisão monocrática: dos elementos carreados aos autos, infere-se que o ora agravante, que é o indígena, teve prisão preventiva decretada em 5 de julho de 2016, no bojo de uma representação criminal embasadora de uma ação penal, porque, em tese, teria praticado crimes tipificados nos artigos que ele cita da Lei 9.455, de 1997, e ainda nos artigos 154, parágrafo 2º, inciso 1, e 163, parágrafo único, incisos 1 e 2, do Código Penal. Na ocasião, o juiz processante entendeu presentes os fins comici delicti, ou seja, materialidade delitiva, indícios de autoria, e o periculum libertatis,
garantia da ordem pública. Asseverou o togado singular, para tanto, que os atos de tortura foram dirigidos em face dos agentes policiais devidamente armados em serviço, tendo-lhes sido infligidos gravíssimos atos de violência física e psíquica, inclusive com a posição de gasolina em seus corpos, que aparentemente não foram queimados em razão de fatores alheios à sua vontade, além de ter o representado ateado fogo em um veículo de grande porte e em uma viatura policial. Não obstante, a prisão somente foi efetivada em 14 de dezembro de 2018, quando o acusado foi flagranteado supostamente cometendo os delitos os delitos descritos no artigo 33 caput, combinado com o artigo 40, inciso 1, ambos da Lei de Drogas, e nos artigos 163 e 329 do Código Penal. Na ocasião, foi reafirmada a necessidade da custódia nos autos da representação e ainda foi convertido o flagrante em prisão preventiva nos autos do outro processo, para a garantia da ordem pública, uma vez que o custodiado traficava entorpecentes dentro da aldeia, e para ainda assegurar a aplicação da lei final, pois ficou foragido durante mais de 2 anos. E resignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o tribunal de origem, e por maioria denegou a ordem, afirmando, quanto ao primeiro decreto, que a necessidade de acautelamento em concreto da ordem pública está patente ante a gravidade dos crimes apontados, notadamente o modus operandi, tortura de policiais por mais de 2 horas, causando-lhes lesões, e ao fato de ser considerado foragido por 2 anos. Quanto aos demais crimes irrogados ao paciente, tráfico de 313 quilos de maconha, resistência à autoridade policial e dano ao patrimônio público, destacou o colegiado estadual que a segregação impõe-se diante do comportamento que não se compraz com o respeito às instituições. Ainda, rechaçou-se no acordo impugnado a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares mais brandas, por não se mostrarem suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime em comércio. Concluindo, quanto ao pleito de prisão em repartição administrativa da FUNAI, a Corte ACO ponderou que o então paciente encontra-se adaptado culturalmente, tendo em vista a forma de se conduzir, a despeito de vingar a morte do filho. Prossegue o ministro Mussi. Encerrada a instrução criminal em 23 de agosto de 2019, o magistrado primeiro ordenou a hora recorrente condenou a hora recorrente em ambas as ações penais, sendo que na primeira manteve a prisão preventiva nos termos do decreto primeiro e na segunda concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade. Delineado o contexto fático-processual, constata-se, prima facie, a prejudicialidade do reclamo no que diz respeito à segunda ação penal, diante da revogação da prisão. Noutro juízo, prossegue o ministro Mussi, no que tange aos fundamentos que determinaram a decretação e a manutenção da segregação cautelar nos autos, que seria a primeira ação penal, digo eu, diferentemente do quanto alega a combativa defesa, verifica-se que a custódia encontra-se devidamente embasada nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente para a garantia da ordem pública em razão da periculosidade do recorrente,
facilmente percebida pelas circunstâncias mais gravosas em que ocorreram os fatos criminosos. Seria o modus operandi. Como orienta a doutrina, a prisão preventiva pode ser ordenada para fins externos à instrumentalidade associada à proteção imediata, não do processo em curso, mas do conjunto de pessoas que se há de entender como sociedade. A modalidade de prisão para o cumprimento desta última finalidade seria a prisão para a garantia da ordem pública, quando se tutelará não o processo, mas o risco de novas lesões ou reiteração criminosa, deduzidos, a princípio, da natureza e gravidade do crime cometido e da personalidade do agente. O ministro Mussi aqui estava transcrevendo a doutrina de Eugênio Patieri e Douglas Fischer. Prossegue ele. Ora, na espécie, o recorrente teria, juntamente com outros 19 indígenas, submetido as vítimas, policiais militares, a intenso sofrimento físico e mental, mediante o emprego de violência real, chutes, socos e pauladas, e grave ameaça de morte exercida com paus, facões e flechas, e tendo, inclusive, chegado a jogar sobre elas gasolina e atear fogo, intento que não foi alcançado por razões alheias à sua vontade. Não bastasse, ainda subtraíram armas, 3 pistolas e uma espingarda, munições e outros equipamentos utilizados pelas vítimas, rádios, transceptores e coletes balísticos. Tais circunstâncias, continua o ministro Jorge Mussi, bem evidenciam a gravidade concreta da conduta incriminada, bem como a real periculosidade do agente, mostrando que a prisão é mesmo devida para acautelar o meio social e evitar que solta volte a incidir na prática delitiva. Aí ele colaciona precedente do STJ e prossegue. E, por fim, verifica-se que o tribunal de origem negou a incidência dos artigos 56 e 57 da Lei 6.001, de 73, não diante dos óbices apontados pela FUNAI, mas por se vislumbrar o paciente adaptado culturalmente, tendo em vista a forma de se conduzir, a despeito de vingar a morte do filho, o que vem ao encontro da jurisprudência desta corte. Conclui dizendo que, para rever o entendimento formado pelo colegiado estadual, seria necessário um exame de fatos e provas, o que não se viabiliza na via estreita do habeas corpus. E diz ainda que observa-se que a prisão preventiva está suficientemente embasada e merece ser mantida, principalmente a bem da ordem pública, não havendo coação ilegal a ser sanada por essa Corte Superior de Justiça. Nessa linha, ele conheceu em parte do recurso ordinário em habeas corpus e, na extensão, negou-lhe provimento, recomendando, todavia, ao juízo processante que reexaminasse a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei 13.964, de 2019, da pacote anticrime, como todos sabemos. Fiz questão, senhores ministros, de fazer a leitura do ato apontado como coator, né, tendo em vista as peculiaridades envolvidas no caso, em se tratando de um indígena, e a solução que eu proponho a vossas excelências. De partida, eu não conheço do habeas corpus, porque entendo presente os 2 óbices que têm sido reconhecidos pela jurisprudência da primeira turma. Em primeiro lugar, ele se volta contra uma decisão monocrática, e não contra uma decisão colegiada do Superior Tribunal de Justiça. No voto escrito, eu não vou proceder a leitura para vossas excelências, eu estou transcrevendo a jurisprudência da Casa,
no sentido do não conhecimento. E ainda teríamos hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, também na esteira da jurisprudência da turma, porque, em função do prejuízo, na medida em que houve alteração do título executivo, ou, no caso, do título prisional. Observo ainda a Vossas Excelências, em 4 de maio de 2020, no acórdão publicado em 20 de junho deste ano, houve superveniente julgamento colegiado pelo não provimento do agravo regimental pelo STJ, pela turma correspondente. E aí também, na esteira da nossa jurisprudência, como destaquei, a superveniência da decisão colegiada estaria desafiando nova impetração. E mais, senhores ministros, a impetração no Superior Tribunal de Justiça foi protocolada em 5 de julho de 2019, voltando-se contra a decisão de prisão preventiva, que veio a ser substituída por sentença condenatória em 23 de agosto de 2019. Sentença essa reafirmando a secretização cautelar do paciente. E, não obstante, eu proponho a Vossas Excelências a concessão da ordem de ofício, não na exata extensão pretendida, mas de uma forma mitigada, convertendo a prisão preventiva, no caso, em prisão domiciliar, assim entendida a aldeia indígena. Eu situo o contexto da ocorrência dos fatos. Como visto, trata-se de desinteligência cujo pano de fundo reporta a recorrentes conflitos fundiários entre indígenas e poceiros, produtores rurais, no estado do Mato Grosso do Sul. No dia 14 de junho de 2016, ao menos 70 fazendeiros armados, acompanhados de pistoleiros também armados, todos eles encapuçados e distribuídos em aproximadamente 40 caminhonetes, teriam atacado, conforme fatos públicos e notórios, publicados à época na imprensa, teriam atacado um grupo de indígenas da aldeia Teiué, da etnia Guarani Caiová, que havia ocupado uma área já identificada e delimitada como localizada em território indígena, sobreposta à qual estava uma parte da fazenda Ivu. Trata-se do triste e notório episódio conhecido como Massacre de Carapó, que resultou no assassinato do agente de saúde indígena Prodiode Aquileu de Souza, então com 26 anos, filho do paciente, além da hospitalização de ao menos outros 6 indígenas em estado grave, dentre os quais Josiel Benites, 12 anos, com um tiro no estômago, Valdírio Garcia, 26, atingido com um tiro no tórax, Jesus de Souza, 29 anos, baleado na barriga, Libésio Marques, 43 anos, que teve ferimentos na cabeça, tórax, ombro e barriga, Norivaldo Mendes, 37 anos, atingido por tiro no peito, e Catalina Rodrigues de Souza, 50 anos, que teve o braço atingido. Eu, no voto, vou transcrevendo os eventos do processo virtual. O paciente Leonardo de Souza encontrou os policiais militares na estrada entre a aldeia Teiué, onde mantém residência, e o local do ataque. Seu filho acabara de perder a vida e outros indígenas estavam gravemente feridos. E o que foi tido por ele como recusa de prestação de socorro pelos policiais teria despertado estado de ânimo
sob o domínio de violenta emoção, como descreveu a própria denúncia, que o levou a suspeitar da conivência das forças públicas com os agressores da sua etnia. No contexto de revolta coletiva que se seguiu à violência contra a sua comunidade e que levou a óbito o seu filho, o paciente teria comandado um grupo de indígenas na prática dos atos descritos na denúncia. Vai ser, uma viatura veio a ser incendiada e os militares foram rendidos, despojados de armas e outros equipamentos e mantidos como reféns por algumas horas, até que negociada sua libertação com o Corpo de Bombeiros. Os 5 fazendeiros acusados de terem organizado o ataque à comunidade indígena, que, repito, resultou na morte de um filho do paciente, respondem em liberdade, em processo que corre em segredo de justiça. Em outras palavras, nenhum dos fazendeiros que respondem pela morte do filho do paciente e pelas outras graves lesões causadas a outros indígenas está em cumprimento de medida cautelar. E isso, a despeito da previsão do artigo 8º da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, de que, aspas, os Estados estabelecerão mecanismos eficazes para a prevenção e a reparação de todo ato que tenha por objetivo ou consequência subtrair-lhes suas terras, territórios ou recursos. Fecho aspas. No amplamente divulgado comunicado dos Guarani Kaiowá, do território Kululu Vera, a respeito da prisão do paciente Leonardo de Souza, os membros da aldeia concluem que, aspas, esse parente é o pai de Clodiode Aquileu Rodrigues de Souza, que foi assassinado pelos fazendeiros no dia 14 de junho deste ano, durante o ataque à retomada de Curumim-Verá, no município de Carapó, no Mato Grosso do Sul. Ele está sendo acusado de um crime que não cometeu. No momento que mataram Clodiode e balearam 6 parentes, a comunidade ficou revoltada e, com isso, queimou uma viatura da Polícia Militar e uma colheitadeira dos fazendeiros, que havia entrado na área da aldeia Teicuê. Esse ato foi a expressão da revolta de todos nós, não de um só. Todos os Guarani Kaiowá resistiram ao ataque dos fazendeiros e se revoltaram também contra a polícia, que não impediu que o ataque acontecesse. Agora, querem criminalizar a nossa revolta e prender o pai do nosso guerreiro assassinado pelos fazendeiros. Fecho aspas. Essa é a manifestação da comunidade indígena. Retomo, senhores ministros, ao objeto do item. Digo eu, a prisão preventiva do paciente foi mantida no ato dito coator, que eu li a vossas excelências, para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do recorrente, facilmente percebida pelas circunstâncias mais gravosas em que ocorreram os fatos criminosos, modus operandi. Fecho aspas. Enfatizada a gravidade concreta das condutas, porquanto teria o paciente, abro aspas, juntamente com outros 19 indígenas, submetido as vítimas, policiais e militares, a intenso sofrimento físico e mental, mediante um emprego de violência real, chutes, socos e pauladas, e grave ameaça de morte, exercida com paus, facões e flechas, e tendo inclusive chegado a jogar sobre elas gasolina e até fogo, intento que não foi alcançado. Então, retomando os trabalhos, eu retorno ao bloco
dizendo que estava lembrando Vossas Excelências que o ato coator indicou a extrema periculosidade do indígena como causa determinante da prisão preventiva. E, no caso, eram duas representações criminais, havia uma representação criminal por esses fatos terríveis, esse massacre que aconteceu em 2016, e uma ação penal vinculada ao contrabando de entorpecentes na aldeia. Nesse meio tempo, adveio sentença condenatória nas duas ações, mas com relação ao crime de drogas, aí ele se assegurou responder o recurso em liberdade, mantida, todavia, a prisão com relação ao primeiro processo, que ensejou a primeira ação penal, a primeira representação, que diz que um massacre de Caraó, e, na verdade, com relação especificamente a estes fatos ocorridos em 2016, a prisão implementada apenas em 2018, tendo ele, segundo também noticiado na decisão do ministro Mussi, que queria Vossas Excelências, permanecido mais de 2 anos, né, na verdade, foragido. Fazendo todos esses destaques e dizendo que, a meu juízo, seria uma hipótese de extinção do habeas corpus sem resolução do mérito, seja porque voltado de início contra uma decisão monocrática, seja porque substituído o título prisional a configurar uma situação de prejudicialidade, eu prossigo agora com o voto, dizendo que, contrastados esses relevantes fundamentos da prisão preventiva, com essas situações, essas circunstâncias absolutamente especiais do caso concreto, eu entendo recomendável substituir o título preventivo por prisão domiciliar, de modo a atender os pressupostos da proporcionalidade, da necessidade e da adequação próprios às cautelares processuais penais. E estabeleço nessa linha, como parâmetro integrador, as disposições do vetusto Estatuto dos Índios, que é a Lei 6.001, de 73, particularmente no que diz o regime de semi-liberdade previsto em seu artigo 56 e as regras de prisão domiciliar previstas no Código de Processo Penal, diplomas que, na minha leitura, se entrelaçam. Transcrevo no meu voto o teor desses dispositivos e registro já terem sido legitimadas nessa Suprema Corte conversões de custódia preventiva em prisão domiciliar com arrimo do Estatuto do Índio, sob determinadas condições, quais sejam a permanência na aldeia, a impossibilidade do indígena se ausentar sem consentimento do juízo e o comparecimento aos atos da ação penal. Estou me referindo ao recurso em habeas corpus 62.327 da Paraíba, sob a relatoria do ministro Jaci Falcão, em 1984, Diário de Justiça de 4 de dezembro. Prossigo destacando que, como sabemos, as culturas ameríndias, de modo geral, não compartilham das mesmas concepções de individualismo de matriz europeia que predominam na maioria da sociedade brasileira. Nas culturas ameríndias, os laços comunitários e de parentesco têm precedência sobre o indivíduo. Entre os tupis-guaranis, em particular, o significado cultural do que chamamos de vingança não pode ser desconsiderado. Praticado um ato de violência contra membro do grupo familiar, da comunidade ou da tribo, por pessoa exterior a esse grupo, acomoda-se a uma certa noção de justiça retributiva, presente na cosmovisão tupi-guarani, a retaliação contra outro membro do grupo agressor. É o que se dá a evidência no caso Utela, com os atos praticados pelo paciente contra a pessoa por ele identificada como participante do mesmo grupo social
ou não índios da região, integrado por aqueles que praticaram a violência contra seu próprio grupo, ainda que uns e outros não sejam, para os nossos padrões, relacionados. Ignorar essa realidade na aplicação da lei penal, além de eventualmente levar a tratamento discriminatório, o que é vedado pelo artigo 3º da Convenção 169 da OIT, conduzirá, a meu juízo, a resultados equívocos e, portanto, imprecisos, quer no tocante à afirmação do grau de culpabilidade, quer no que se refere à convicção, e aqui é o que interessa, sobre a periculosidade. Não por acaso, os artigos 8º e 10 da Convenção 169 da OIT estabelecem que, aspas, ao aplicar a legislação nacional aos povos interessados, deverão ser levados na devida consideração seus costumes ou seu direito consuetudinário. E quando sanções penais sejam impostas pela legislação geral a membros dos povos mencionados, deverão ser levadas em conta as suas características econômicas, sociais e culturais. Fecho aspas. O devido processo penal, no ponto da gradação das medidas cautelares, entendo eu, não pode ficar indiferente a esse contexto. Se, de um lado, o liame direto e imediato entre as condutas delitivas apontadas e o assassinato do filho do paciente não afastam eventual responsabilidade dele, paciente, pelos atos praticados, de outro, exigem um olhar mais cuidadoso, particularizado, presente no conteúdo de etnia minoritária instalada no caso. Por outro lado, documento publicado recentemente pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos aponta que, em todo o mundo, a pandemia da Covid-19 tem afetado os povos indígenas de modo desproporcional, ao agravar as desigualdades estruturais subjacentes e a discriminação generalizada, ressaltando que esse sério impacto precisa ser especificamente abordado pelas estratégias de enfrentamento à própria pandemia. Os povos indígenas brasileiros, prossigo eu, como se sabe, ressentem-se de maior suscetibilidade a doenças infecto-contagiosas, o que, aliado ao acesso deficitário ao saneamento básico e às diferenças culturais, os torna particularmente vulneráveis à Covid-19. O paciente Leonardo de Souza, como visto, é indígena. Além de diabético e hipertenso, é portador de doenças degenerativas crônicas que lhe comprometem a mobilidade e, desde a morte de seu filho, sofre de depressão. Portanto, o paciente acumula fatores de risco que reconhecidamente podem conduzir ao agravamento do estado geral de saúde em caso de contágio pela Covid-19, nos termos da Recomendação 62 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça, a qual dispõe sobre a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativa. Dito texto, expressamente, como sabemos, concita os magistrados a reavaliarem a pertinência de segregações provisórias de indígena e reafirma o tratamento jurídico penal diferenciado a esses povos. Refiro-me aos artigos 4º e 12. Tais circunstâncias demandam exame acurado. Não estou a questionar a destreza da direção da Penitenciária Estadual de Dourados, no Mato Grosso do Sul, estabelecimento prisional em que atualmente se encontra segregado o paciente,
quanto à adoção intramuros de medidas profiláticas e mitigadoras da disseminação da Covid-19, entre as quais a suspensão das visitas, que está devidamente comprovada nos autos. Nada obstante, a interrupção do contato periódico com a família se mostra especialmente deletéria para custodiados indígenas, tendo em vista a centralidade que assumem os laços de parentesco e comunidade, como já mencionado, na constituição da sua própria identidade. A medida, assim, apesar de essencial, não deixa de se converter em um potencial agravante de quadros de degradação da saúde mental de internos indígenas, especialmente em casos como o do paciente, que, conforme noticiado, sofre de depressão desde a morte do filho. Se é verdade, todos são afetados pelas medidas de enfrentamento à pandemia, não é menos verdade que os indígenas o são de forma desproporcional, circunstância que, em si, tem o potencial de configurar, relativamente a esse grupo de pessoas, sujeição a tratamento desumano ou degradante, em violação do artigo 5º, 3 da Constituição, do artigo 5º, parágrafo 1º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e do artigo 7º do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, de 1966. Nesse sentido, eu aqui lembro a resolução número 1 de 2008 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, aprovada em 13 de março de 2008, que institui princípios e boas práticas para a proteção de pessoas privadas de liberdade nas Américas. E preceitua, eu faço a transcrição integral, ou quase integral, mas aqui me limito a consignar o seguinte trecho. Quando se imponham sanções penais dispostas pela legislação geral a membros dos povos indígenas, deverá dar-se preferência a punições distintas do encarceramento, de acordo com a justiça consuetudinária e em coerência com a legislação vigente. Portanto, prosseguiu, fixada a vulnerabilidade do paciente enquanto indígena, diabético, hipertenso, portador de doenças degenerativas crônicas e depressivo, descabe, com a devida vênia, cogitar sobre sua eventual adaptação cultural para fins de sonegar-lhe o tratamento jurídico-penal diferenciado. Podemos retornar. Isso. Então, senhores ministros, na verdade, eu ponderando todos esses aspectos, não só a nossa legislação, fazendo uma conjugação dos dispositivos da própria lei do índio, com os dispositivos do nosso Código de Processo Penal, e ainda observando as normas convencionais, né, eu estou, só gostaria, propondo que se conceda de ofício ordem no sentido da substituição da prisão preventiva do paciente Leonardo de Souza por prisão domiciliar a ser cumprida nos limites geográficos da aldeia indígena e reputando prejudicado o agravo regimental interposto. E aqui, no caso, como eu justifico na aldeia indígena, seguindo, de toda sorte, o precedente do ministro Jaci Falcão. Eu só destaco a Vossas Excelências que a coordenação regional da FUNAI, em Dourados, no Mato Grosso do Sul, não criou empecilho ao cumprimento da medida prisional no interior do seu posto de atendimento instalado na aldeia. Apenas registrou a necessidade de adaptações sanitárias no estabelecimento e expôs certas dificuldades operacionais na implantação da medida, tais como horário de funcionamento, periodicidade da assistência e a expertise de servidores para lidar com indivíduos em situação carcerária. Noticiou que no único
caso em que a regional se deparou com situação análoga, a propósito também relacionada a crimes cometidos em contexto de disputas de terras na região, foi assegurado ao indígena o recolhimento na própria aldeia, ou seja, em forma de prisão domiciliar especial, como eu reputo adequado aqui estabelecer. Então, o voto seria nesse sentido. Não conhecer do habeas corpus, mas conceder a ordem de ofício nestes termos, convertendo a prisão em prisão domiciliar especial na aldeia. É como eu voto, senhores ministros, pedindo desculpas a Vossa Excelência por essa fundamentação toda entrecortada, né, que foge ao nosso controle em função da internet que caiu em todo o Supremo Tribunal Federal. Eu colho o voto do ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde, presidente, ministra Rosa. Cumprimento também o ministro Marco Aurélio, ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Roberto Barroso, a doutora Cláudia Sampaio, subprocuradora-geral da República, o nosso secretário da turma. Presidente, eu vou pedir todas as vênias à Vossa Excelência, mas vou divergir do voto que Vossa Excelência acabou de proferir. Aqui, como já ressaltado, inclusive por Vossa Excelência, na esteira da jurisprudência pacífica da turma, eu entendo ser o caso de não conhecimento. Primeiro, e na verdade por vários motivos também realçados por Vossa Excelência. Primeiro, porque é um habeas corpus interposto contra a decisão monocrática do ministro Mussi, do Superior Tribunal de Justiça. Segundo lugar, porque a posteriori houve a superveniência da decisão colegiada do próprio Superior Tribunal de Justiça, o que tornaria prejudicada a impetração. Mas mais do que isso ainda, a prisão preventiva, objeto do habeas corpus, ela foi substituída por decisão condenatória de primeiro grau, que impôs uma pena de mais de 18 anos de prisão em regime fechado ao paciente, sendo 16 anos e 4 meses de reclusão e 2 anos e 15 dias de detenção. Então, em virtude de todos esses fatos, de todos esses obstáculos, eu, assim como Vossa Excelência mesmo votou, não conheço do habeas corpus. Não conheço e entendo que também, pedindo todas as vênias a Vossa Excelência, não é caso de teratologia ou ilegalidade na presente hipótese que possibilitaria a concessão de ofício. Eu digo aqui, presidente, e realmente foi uma grande tragédia geral, e acompanhei de perto, me dirigi inclusive ao próprio Estado, à época, porque era ministro da Justiça, quando isso ocorreu, recebi a comunidade indígena, depois recebi os policiais que foram feitos de reféns, ou seja, houve naquele momento vários fatos, só que um erro não justifica outro. É um crime grave e bárbaro que ocorreu. Vários fazendeiros encapuçados acabaram invadindo terras indígenas, acabaram matando o filho do paciente, estão sendo processados. Isso não justifica os fatos narrados no presente habeas corpus, até porque essa eventual vingança não teve nem como objeto aqueles que praticaram os delitos, mas sim os próprios policiais que chegaram ao local dos fatos para tentar apaziguar a situação. Quero também aqui ressaltar que, além da condenação já há mais de 18 anos, o paciente ficou foragido por mais de 2 anos e meio. A prisão preventiva foi decretada em 5 de julho de 2016 e somente foi efetivada dia 13 de dezembro de 2018. Então, aqui de novo, com todo o respeito ao eminente ministro presidente, relatora, e com todo respeito, inclusive, ao sofrimento causado ao paciente pelo absurdo do homicídio em relação ao seu filho, não há relação
ao meu ver, de causa e efeito que possa também garantir que após uma sentença condenatória de primeiro grau, após constatação da presença de todos os requisitos do artigo 312, a primeira turma conceda um habeas corpus de ofício. O paciente é e foi considerado em todas as instâncias, adaptado culturalmente, não há nenhuma dúvida em relação a isso. A própria Defensoria Pública da União não pede um tratamento diferenciado pela lei por uma semi-imputabilidade, reconhece a sua adaptação cultural. O paciente não só praticou os fatos gravíssimos, como também foi reconhecido na própria sentença condenatória de primeiro grau, que ele foi o autor intelectual, ou seja, ele reuniu os demais índios, ele planejou e ele foi o autor intelectual de crimes que envolveram, no primeiro momento, a imputação foi de tortura, a condenação foi de maus tratos e lesões graves, roubo de armas, que não tem nenhuma ligação com um eventual sentimento de vingança, roubo de armas de fogo, uma violência gravíssima, tráfico de drogas, ou seja, o condenado, o sentenciado, já condenado em primeira instância, juntamente com outros 19 indígenas, submeteu policiais militares, ressalto aqui, que não tiveram nenhuma relação com os fatos praticados contra o seu filho. Nenhuma relação. Policiais militares que chegavam, a viatura chegaram para tentar resolver a situação de violência na comunidade indígena. Então, o paciente, autor intelectual, reuniu, planejou com outros 19 indígenas a submissão de policiais militares por mais de 2 horas a um intenso sofrimento físico e mental mediante chutes, socos, pauladas, ameaças com paus, facões, flechas e o mais grave de tudo, eles jogaram gasolina no corpo dos policiais, ameaçando a cada momento atear fogo nos policiais, ou seja, fatos gravíssimos. Além disso, subtraíram armas, 3 pistolas e uma espingarda, rádios transmissores, coletes balísticos, colocaram fogo na viatura, ou seja, todos os fatos de uma conduta grave que gerou a denúncia, gerou a prisão preventiva, se refugiou o paciente, 2 anos e meio até a prisão preventiva poder ser decretada, e já há, como foi ressaltado, desde agosto do ano passado, em 2019, já há sentença condenatória e a pena há mais de 18 anos. A questão do Covid, que Vossa Excelência bem ressaltou, também vem analisada no parecer da Procuradoria-Geral da República, uma clara inovação aqui, supressão de instâncias. Em momento nenhum, isso foi alegado mesmo no Superior Tribunal de Justiça e depois, agora, como um elemento subsidiário, mas não há nem a comprovação realmente da iminência do risco decorrente da pandemia, que também, como bem Vossa Excelência ressaltou, afeta a todos nós. O modus operandi, portanto, e os crimes praticados, ao meu ver, sem uma relação direta com a tragédia que foi sofrida pelo paciente, esse modus operandi e a gravidade dos crimes justificaram, a princípio, a prisão preventiva e, ao meu ver, a manutenção da prisão após a sentença condenatória. O fato dele estar aculturado, estar já integrado na sociedade, também, a meu ver, não justifica um tratamento diferenciado, e o fato dos crimes terem sido praticados contra os policiais, que não tinham envolvimento nas agressões contra a comunidade indígena, também, a meu ver, acaba isolando as condutas individuais da própria questão da comunidade. Então, pedindo todas as vênias a Vossa Excelência, presidente, entendo não presente teratologia, nem ilegalidade, e, em virtude disso, não supera o conhecimento, aqui afasta o conhecimento do habeas corpus, mantendo a prisão.
É o voto, presidente. Obrigada, ministro. Na verdade, eu também não conheço do habeas corpus, apenas eu concedi a ordem de ofício de uma maneira mitigada, nos pedidos sucessivos. Exato, presidente. Então, eu deixo de conceder de ofício mantendo a prisão. Pois não. Ministro Luiz Roberto Barroso, como vota Vossa Excelência? Luiz Gustavo, se vocês desligarem aí, vocês têm que ligar na hora que votar. Boa tarde, presidente, ministra Rosa Weber, boa tarde, ministro Marco Aurélio, ministro Dias Toffoli, ministro Alexandre de Moraes, senhor secretário. Presidente, eu ouvi com grande interesse o voto de Vossa Excelência, apesar das dificuldades na internet, mas narrando o contexto geral. E aqui não está em discussão a justiça ou não da invasão de terras e de quem efetivamente é a titularidade. Aqui está em questão um tema específico relacionado à conduta reputada criminosa de um grupo de pessoas, inclusive o paciente do presente habeas corpus, que foi denunciado, presidente, pelos crimes de cárcere privado qualificado, roubo em concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas, dano qualificado pela violência. Pode continuar, ministro. Portanto, eu vou ser bastante breve, presidente. Eu narrava os fatos em que fazendeiros, alegando desforço imediato, retomaram a área, houve conflitos e nesses conflitos morreu o filho do paciente. E, portanto, é compreensível a justa indignação do paciente pelo incidente grave que motivou a morte do seu filho. Acho que qualquer pessoa ficaria desestruturada diante de uma situação dessas. Porém, prossigo eu, diante do conflito, foi chamado pela guarnição do Corpo de Bombeiros o reforço da Polícia Militar para acompanhá-los em diligência, tendo para lá se dirigido uma guarnição composta pelos policiais militares, cabo Agulieri, soldado Jadson e soldado Caio. Próximo do local do incidente, o pneu da viatura policial furou e um caminhoneiro parou para ajudá-los. Ao tentarem trocar o pneu, os policiais e o caminhoneiro Erasmo Carlos dos Santos foram surpreendidos por cerca de 20 indígenas armados com paus, flechas e facões. E o denunciado, em concurso com pessoas não identificadas, teriam subtraído dos policiais militares armas, munições e coletes balísticos, além de submetê-los a chutes, socos, pauladas, uso de gasolina e ameaça de morte, colocando fogo nas pessoas, bem como teriam destruído, mediante o uso de fogo, um veículo particular e outro de propriedade do Estado do Mato Grosso do Sul. Portanto, presidente, compreensível como seja a indignação do paciente, ela, na verdade, se voltou contra pessoas completamente inocentes e que tinham aparecido precisamente para apurar e, eventualmente, evitar a continuidade das agressões, a continuidade do conflito. De modo que ele praticou crimes graves, inclusive de subtração de armas e de ameaça de homicídio mediante incêndio da pessoa, contra pessoas completamente inocentes, que não guardavam nenhuma relação com os episódios, seja de defesa do território, seja dos conflitos que levaram à morte do filho do paciente. Portanto, e depois disso ficou 2 anos foragido. Há relatos na sentença, nas informações, na verdade, da juíza, de que o paciente tinha antecedentes de violência e de ameaças
e, quando foi preso, portava alguma quantidade de drogas. Portanto, e infelizmente essa é uma tragédia que muitas vezes acontece, uma aculturação negativa, cooptada por uma faceta negativa da sociedade dominante, inclusive quanto ao tráfico de drogas. Portanto, presidente, por considerar que o paciente tinha plena condição de compreender o caráter errado da conduta que adotava, tendo em vista fatos graves, como roubo de armas da polícia, incêndio de carro e ameaça de matar os policiais que estavam lá a trabalho, tiveram os seus corpos banhados em gasolina, com ameaça de atear fogo. Portanto, no mínimo, uma atitude equiparável à tortura. Tanto tinha a compreensão dos fatos, praticou fatos graves. As vítimas eram pessoas inocentes que não guardavam qualquer relação com o episódio em que resultou a morte do paciente, antecedentes de pessoa violenta. Eu, honestamente, não vejo teratologia, não vejo nenhum absurdo na prisão preventiva dessa pessoa, inclusive já condenada a penas relevantes por crime grave. De modo que, compreendendo a sensibilidade de Vossa Excelência, não apenas para a questão indígena, como para a situação de um pai que perde o filho, portanto, me impressionei mais com os fatos que levaram a autoridade judicial a decretar a prisão preventiva. E, por essa razão, de todas as vênias a Vossa Excelência, eu tampouco estou conhecendo o habeas corpus e não estou concedendo a ordem de ofício, presidente. Muito obrigado. Muito obrigada, ministro Luiz Roberto Barroso. Olho para o ministro Dias Toffoli. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, senhores ministros, Marco Aurélio, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, doutora Cláudia Sampaio, pelo Ministério Público, doutor Gustavo, secretário das sessões, senhoras e senhores. Rapidamente, eu acompanho a eminente relatora no não conhecimento, mas peço vênia à presidente para não conceder a ordem de ofício. É como voto. Obrigada, ministro Dias Toffoli. Ministro Marco Aurélio, como vota Vossa Excelência? Entendo adequado o habeas corpus. Quer se trate de manuseio considerado ato de colegiado ou individual. E sempre repito, com maior razão, se trata de ato individual, que a possibilidade de erro é maior. Não tenho como prejudicado o habeas corpus, já que o pano de fundo continua o mesmo, ou seja, a prisão preventiva, a inversão na ordem natural do processo. E em passo seguinte, acompanho Vossa Excelência, presidente. Entendo que o problema de se deixar o distrito da culpa resolve-se a partir do disposto no artigo 366 do Código de Processo Penal. A suspensão do processo, a suspensão da prescrição, e aí remete o próprio Código ao 312, quanto à medida cauteladora, ou seja, a prisão preventiva. E também é irrelevante, a menos que admitamos a execução provisória, tendo em conta o pronunciamento da primeira instância, a sentença condenatória, pouco importando o número de anos que ela contemple. Aguarde-se o trânsito em julgado desse título para ter-se, aí sim, a execução da pena. Admito o habeas, afasto o prejuízo e concedo a ordem, nos termos do voto de Vossa Excelência.
Agradeço ao ministro Marco Aurélio e proclamo o resultado. Por maioria, a turma não conheceu do habeas corpus, vencido o ministro Marco Aurélio. Vencida ainda a presidente, que concedia a ordem de ofício. E, com relação ao voto do ministro Marco Aurélio, vai ficar consignado no voto de Sua Excelência, mas, de qualquer maneira, Sua Excelência admitia o habeas corpus, afastava o prejuízo e concedia a ordem acompanhando a relatora. Seria... Perfeita a percepção do voto que proferi, presidente. Obrigada, ministro Marco Aurélio. Então, encerramos a nossa pauta com este processo de habeas corpus, que foi um pouco, né, onde encontramos essa dificuldade advinda da nossa conexão com a internet. Temos ainda um ato a praticar, e que diz com a presidência, com o exercício da presidência da primeira turma no ano de 2021. Nós temos, como na próxima terça-feira, teremos o feriado do Dia da Justiça, e na terça-feira subsequente e anterior ao recesso forense, não teremos um quórum completo. Eu proponho que façamos hoje, senhores ministros, a eleição do nosso presidente para 2021. Observe que o artigo 4º do nosso regimento interno, em seu parágrafo 1º, diz que a turma é presidida pelo ministro mais antigo dentre os seus membros, por um período de 1 ano, vedada a recondução, até que todos os seus integrantes hajam exercido a presidência, observada a ordem decrescente de antiguidade. E o parágrafo 2º diz: o presidente do tribunal, ao deixar o cargo, passa a integrar a turma de que sai o novo presidente. Observo também, a Secretaria me faz chegar os dados, que a nossa turma, em 2015, esteve sob a minha presidência, 2016, sob a presidência do ministro Luiz Roberto Barroso, 2017, ministro Marco Aurélio, 2018, ministro Alexandre de Moraes, 2019, ministro Luiz Fux, 2020, voltei eu à presidência e, em função de deixar a presidência da casa, o ministro Dias Toffoli a nós veio se integrar. Proponho, então, que elejamos, por aclamação, o ministro Dias Toffoli o presidente da primeira turma para o ano de 2021. E ouço os colegas. Ministro Alexandre. Concordo, presidente. Concordo, presidente. Ministro Luiz Roberto. Eu acho que eu fui vítima de um golpe, mas... Não, brincadeira. Pelo regimento, evidentemente, é a vez do ministro Toffoli, e nós teremos muito prazer e muita honra de termos a condução dele na nossa turma. Bem-vindo de volta, querido amigo. Marco Aurélio. Aclamado, presidente. Então, ministro Dias Toffoli, Vossa Excelência, está aclamado presidente da primeira turma para 2020, para a alegria de todos nós. Obrigado, queridos colegas, querida presidente Rosa Weber. Para mim é uma honra voltar a presidir essa primeira turma, ainda tendo na sua composição o ministro Marco Aurélio, com quem muito aprendi e aprendo. E presidir essa turma com a presença de Vossa Excelência, do ministro Luiz Roberto Barroso e do ministro Alexandre de Moraes. Espero poder corresponder mais uma vez à confiança dos eminentes colegas e poder conseguir manter esse padrão de atividade, de atuação dessa primeira turma. Como sempre ouvi o ministro Marco Aurélio falar, a primeira é a primeira. É um prazer voltar a presidir a primeira turma. Muito obrigado.
Se me permite, Pois não, principalmente a primeira, quando a presidente está com as cores que está. Senhora presidente, a senhora permite só uma palavra de parabéns ao ministro Luiz Dias Toffoli pela indicação à presidência da primeira turma no próximo ano e parabenizar a Sua Excelência, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora Cláudia. Pois não, doutora Cláudia. Então é isso. Encerrada a parte que seria festiva e agradável da nossa sessão de hoje, eu só tenho que agradecer a presença de todos, desejar um ótimo final de tarde, um ótimo final de terça-feira e declarar encerrada a sessão. Boa tarde. Obrigado, até logo. Obrigado a todos, até logo, boa tarde. Luiz Gustavo, está aí? De novo, Luiz Pois não, Gustavo? ministra. Nós temos algum outro processo para só aquela devolução